Olá pessoal, nosso assunto de hoje é concordância nominal. Olha só, a regra geral da concordância nominal, se você pensar nas nossas primeiras aulas, eu passei para você a ideia de núcleo, e o núcleo deste sintagma, dessa função, será, por obrigação, um substantivo ou uma palavra equivalente, né? Lembra, o substantivo ele é a palavrinha que nasce para ser núcleo das funções nas quais ele participa, Ah não, caceta, não vou falar errado. Putz grila, Rafaela. Vamos tudo de novo. Ih, tá gravando? Tá. Olá pessoal, tudo bem? O nosso assunto de hoje é concordância nominal. Existe a regra geral da concordância nominal, que se você pensar, sob o ponto de vista prático, nós vamos analisar... Ai, caceta, tá péssimo, né? Olá pessoal, tudo bem? O nosso assunto de hoje é concordância nominal. A regra geral da concordância nominal é bastante fácil de entender. Raciocina comigo. Desde o início do nosso curso, eu venho mostrando para vocês que o substantivo é aquela palavrinha que nasceu para ser núcleo de uma função. Sendo assim, o substantivo vai ser núcleo da função em que ele participa, tá? Então, apareceu um substantivo na função, ele é núcleo. Sendo núcleo, ele vai admitir 4 possíveis satélites. Ou seja, existem 4 classes gramaticais que podem se referir a esse substantivo, podem exercer o papel de satélite deste substantivo, funcionando da seguinte maneira: o substantivo manda e esses 4 satélites obedecem. Portanto, se eu tenho um substantivo no masculino e os meus 4 satélites estão ali no masculino, e esse substantivo muda para o feminino, os 4 satélites vão obedecer. Eis a ideia de uma certa hierarquia entre o núcleo, a parte principal, e os satélites, as partes que rodeiam esse núcleo, que obviamente estão voltados para esse núcleo. Essa é a ideia da concordância nominal. Falar em concordância nominal é dizer que os satélites concordam em gênero e número com o núcleo deste sintagma. Essa regra geral de concordância nominal não é tão interessante, ela é muito óbvia. É claro que se eu tenho um garoto, o adjetivo desse garoto vai ser lindo, o artigo vai ser o numeral vai ser o um, e se eu tenho garota, o adjetivo vai ser linda, o artigo vai ser o a e o numeral vai ser o uma. Então essa regrinha geral, ela é óbvia e obviamente as provas, as bancas não vão explorar isso do candidato. O que o CESP explora? E todas as outras, os casos especiais de concordância nominal. Então, a gente já vai começar a nossa aula indo direto a eles. E o primeiro caso de concordância nominal é este aqui. Todas as vezes que houver um adjetivo posposto a mais de um substantivo. Então, a nossa regra geral é essa. Sempre a gente vai olhar para o substantivo, tá? Agora, se eu tenho um adjetivo, então, observe que ele tem que ter 2 condições. A primeira condição é, ele tem que vir posposto. Então, ele tem que vir obrigatoriamente depois. Depois do quê? De mais de um substantivo. Essa é a regra, tá? Então, a primeira regrinha é essa aí. O adjetivo, ele tem que obedecer a 2 condições. Ele tem que ser posposto, ele tem que estar posposto, ou seja, ele tem que aparecer depois... E tem que ser depois de mais de um substantivo, portanto, no mínimo 2, ok? Como é que vai funcionar? Preciso de você agora, para relembrar aí na sua cabecinha, a função sintática do adjunto e a função sintática do predicativo. Se você está com dúvida, volta lá na parte de análise sintática, ok? Procura essas 2 funções aqui para você dirimir as suas dúvidas, porque eu preciso delas para que você entenda essa regrinha da concordância nominal. Vamos lá. Se este adjetivo, que é morfologia, eu espero não estar falando grego mais, nós já estamos no final do nosso curso, acho que esse conhecimento você já internalizou. Então, olha só, se eu tenho esse adjetivo, que é a morfologia, e ele, sintaticamente, exercer a função de um adjunto, olha então a morfossintaxe, é unir a morfologia com o papel que ele exerce na oração. Então, esse adjetivo aqui, ele pode exercer um papel de adjunto, ou então de predicativo. Se ele for adjunto, galera, que é exatamente aquele termo que não se separa, o predicativo é aquele termo que se separa por um verbo ou por uma vírgula. Então, se ele for adjunto, olha a opção que ele tem. 2. Ou ele vai concordar, ou ele vai para o plural, ficando no gênero predominante, ou então ele vai concordar com o núcleo mais próximo. Isto se ele for adjunto. Rafaela, como é que eu vou saber que o adjetivo é adjunto? Basta você identificar se esse adjetivo está junto. Ué, mas é só olhar? Não, não. Se você tiver na dúvida, você vai passar essa oração, essa sentença, para a voz passiva. Porque ao passar para a voz passiva, a gente consegue identificar se ele é adjunto ou não. Porque na voz passiva, se ele for predicativo,
imediatamente ele vai se separar do termo a que ele se refere. Isso a gente falou lá atrás, nas nossas aulas de funções sintáticas, de análise sintática. Então, queridos, eu preciso que esse conhecimento aqui esteja cristalizado na sua mente. Se eu estou falando de adjunto, é aquele adjetivo que caracteriza um substantivo, pelo menos, e não se separa. Lembra que esse prefixo ad é um prefixo latino que significa junto. Então, eu tenho aqui um termo que está junto ao nome, não se separa dele. Já o predicativo separa-se do nome a que ele se refere, por um verbo ou por uma vírgula. Vamos começar pelo predicativo, que você vai visualizar isso perfeitamente. A janela e o portão estavam abertos. Observe que eu tenho dois substantivos e eu tenho um adjetivo aqui, ó, se referindo a estes substantivos. Ocorre que este adjetivo, por estar separado por esse verbo de ligação dos núcleos a que ele se refere, ele exerce uma função sintática de predicativo. E sendo predicativo, ele tem apenas uma possibilidade de concordância, dê uma olhada, é ficar no plural, concordando sempre com o gênero predominante. Nesse momento da aula, o meu coração está partido, porque eu sou obrigada a dizer a você que o gênero predominante na língua portuguesa é o gênero masculino. Parece brincadeira, mas é verdade. Portanto, se você tem um substantivo no feminino, como é o caso da palavra janela, vamos botar o símbolozinho aqui, ó, a pureza, a perfeição, ó, uma cruz. E você tem um substantivo aqui, ó, no cara que não quer nada com nada, né? Do substantivo masculino, por incrível que pareça, meninos e meninas, me dói falar isso. Só que o gênero predominante na língua portuguesa é o masculino. Então, se você tem um substantivo no feminino e um substantivo no masculino, o que você vai fazer com o seu adjetivo? Se ele for predicativo e vier posposto, olha lá, posposto vem depois dos substantivos, o que você vai fazer? Você vai jogar para o plural e vai colocar no gênero predominante. Cuidado, é gênero predominante. Se você tem uma divergência de gêneros, predomina o masculino. Obviamente que se você tem só gêneros femininos, não vai acontecer a concordância no masculino. Por exemplo, a janela e a porta estavam abertas, óbvio, né? No plural. E o gênero que predomina, que vai ser o feminino, tudo bem? Isso ocorre porque as palavras em língua portuguesa, elas são criadas no masculino. Para elas virarem femininas, você tem que colocar uma desinência de gênero, para designar que é o gênero. É como se ser o feminino fosse a exceção. De certa forma é mesmo, porque a nossa evolução é muito maior, né? Então eu tenho aqui, brincadeiras à parte, eu tenho aqui essa regra aí que quem manda aqui são os homens, mas só aqui. Vamos lá, galera. Então, o que eu falei? Acabei de falar isso. Predicativo, olha aí, começa a falar besteira, perde o raciocínio. Ó, o predicativo, então, se for predicativo, só tem essa possibilidade. Plural, gênero predominante. Se ele for adjunto, aí ele tem duas possibilidades, você tem que ficar ligado nisso. A primeira possibilidade é concordar com o mais próximo. Observe, ó. Carro e moto. Deixa eu apagar tudo aqui, porque fica um negócio assim, com tanta coisa rabiscada, você vai copiando junto aí, qualquer coisa, você dá o pause no seu vídeo, porque não dá, fica muito poluído, né, gente? Aqui, ó. Então, se ele for adjunto, quando mesmo que ele vai ser adjunto? Quando ele vier junto, ele não vai se separar do termo a que se refere. Carro e moto, aqui, ó, dois substantivos, carro e moto, carro masculino e moto feminino. Portanto, se temos dois gêneros diferentes, divergentes, qual é o gênero predominante na língua portuguesa? É o gênero masculino. Então, se eu tiver que jogar o adjetivo para o plural, o adjetivo vai aparecer no masculino. É o que acontece, ó. A minha primeira opção é essa. Eu jogo o adjetivo para o plural no gênero predominante. Como eu tenho masculino e feminino, então jogo o adjetivo para o plural no masculino. Carro e moto importados. Acontece que eu também posso concordar apenas com o mais próximo. Carro e moto importada. Professora, qual que seria a diferença? ênfase, queridos. ênfase, né? Aqui eu estou generalizando, estou colocando os dois no meu contexto e aqui estou enfatizando a moto importada. Tudo bem? Então eu tenho essas duas possibilidades de concordância. Tem que ficar atento com esse primeiro slide e com o segundo. Eu sei que a regrinha pode parecer um pouco chatinha, mas é esta regrinha aí, é assim que acontece. Isso é adjetivo posposto. Agora a gente vai ver quando o adjetivo vier antes, anteposto. Olha, uma vez eu vi um professor fazendo uma coisa, é mentira, na verdade sou eu, mas é pra você não achar que é bobeira. Então eu falo, uma vez eu vi um professor fazendo uma coisa na sala de aula que me ajudou muito. É assim, ó. Imagina que aqui são os dois substantivos, tá? Então, e aqui vai ser o adjetivo, que vai concordar. O apagador. Então tá, o pretinho é o carro, que é o homenzinho, e o vermelho, né, é a moto, que é a mulherzinha. Então olha só, carro e moto, certo?
dois substantivos aqui. Vê se te ajuda, tá? Não me acha boba. Carro e moto. Aí esse aqui é o adjetivo, é o importado. Então, olha só. Se o adjetivo tá depois, concorda comigo, e tá junto, concorda comigo que ele teve que passar por eles, já que ele tá junto? Tá? Ele teve que passar por eles. E ao passar por eles, ó, ele vê os dois. Então, ou ele concorda com os dois, ou ele fica só pertinho do último, porque já que tá junto, ele tá mais juntinho aqui ao último, ó. Então, ele vai fazer um chameguinho e vai concordar só com o último. Eu não tô acreditando que eu fiz isso no vídeo. Não ri de mim. É só pra você decorar, tá bom? Então, essa é a ideia, galera. Eu tenho o adjetivo, se for adjunto, duas possibilidades. Ou, já que ele passou por tudo, ele vai concordar com o conjunto. Ou, já que ele tá só pertinho desse aqui, vai querer enfatizar e vai querer ficar com esse aqui. Tudo bem? Concordando só com esse. Beleza. Esse é o primeiro adjetivo. Porque às vezes tem coisa que a gente faz em curso presencial que tem um contexto. Aí você vai fazer no vídeo, não tem contexto, o cara fala, nossa, que boba, né? Que retardada, que não sei o que lá. Sei lá quem tá me assistindo, o cara vai ser delegado, né? Vai ser agente, olha aí, vai... Tudo pra você decorar, tá, bobinho? Só quero que você passe. Vamos lá. Segunda regra, galera. Adjetivo agora anteposto a mais de um substantivo. Então, o raciocínio é o mesmo, tá? Ou ele vai ser predicativo, ou ele vai ser adjunto, só que agora esse adjetivo vem antes. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que o adjetivo vir antes do substantivo representa a ordem direta ou indireta? Pegou a pergunta? O que é a ordem direta, galera? É a ordem natural dos termos de uma oração ou mesmo dentro de um sintagma. Raciocina comigo. Eu comecei a aula falando pra você que o substantivo é a palavra que nasce para ser núcleo da função. Se ele nasce para ser núcleo da função, concorda comigo que eu tenho uma palavra que é o substantivo, que é a parte principal desse sintagma e que, inclusive, é uma palavra que serve para dar nome. Isso aqui que é a função do substantivo. E se ele é núcleo, ele é a parte principal. Caramba, se ele é a parte principal, você acha que a ordem direta é esse substantivo vir antes ou depois? Claro que é antes, né, galera? Claro que é antes. Então, esse substantivo vem antes e só depois dele, aí coloco o meu adjetivo. Então, essa aqui seria chamada, faria referência à ordem direta. O adjetivo não dá nome, o adjetivo indica uma característica. Sendo assim, nada mais óbvio e natural e racional que ele venha depois. Até porque, como é que você vai dar característica a alguma coisa se você não sabe nem o nome dela? Impossível. Então, primeiro eu tenho que saber que isso aqui é uma caneta, depois eu falo que ela é vermelha. Primeiro eu tenho que saber que isso aqui é uma caneta, depois eu falo que ela é de plástico, por exemplo. Então, primeiro eu tenho que ter um nome, depois eu dou a característica. Portanto, primeiro o substantivo e depois o adjetivo. Essa aqui seria a referência à chamada ordem direta, né? O que é que vem primeiro? Qualquer inversão disso daqui vai representar a ordem direta. Esta ordem direta está representada lá na nosso primeiro slide. Aqui, se esse adjetivo está anteposto, então agora ele faz uma referência, ele representa a ordem indireta. Então nós vamos trocar tudo aquilo que a gente fez lá no outro. Nós vamos trocar o raciocínio. Por isso que eu tentei fazer uma gracinha pra você decorar. Tá? O adjetivo vir antes do substantivo, ele tá na ordem indireta. Tem, às vezes, alguns efeitos disso, né? Às vezes muda o valor semântico, às vezes só enfatiza. No nosso último slide, se eu não me engano, eu coloquei isso pra você. Se eu não me engano, que é o último, mas eu coloquei pra você com certeza. Vamos lá. Adjetivo anteposto, então, a mais de um substantivo. Queridos, ó como a gente tá trocando. Se ele for adjunta de nominal, ele só pode concordar com o mais próximo. Então, aquela bobeirinha que eu fiz funciona. Porque, olha só, adjunta de nominal, lembra, ó. Opa, peraí, gente, caneta de vez em quando fica rebelde. Olha aqui, ó. Se eu tenho dois substantivos, lembra? Moto... Tá dando pra ver? Tá. Moto e... Não, mentira. Esse aqui é o homenzinho. Carro, carro e moto. Agora eu vou ter um adjetivo. Pra se referir aos dois, pelo menos teoricamente, e que está antes deles. Só que lembra que o adjunto nominal é aquele termo que não se separa? Então, olha só, se ele não se separa, ele tá antes dos dois, quem que ele tá vendo? Ele tá vendo só o que vem antes. Então, a única possibilidade de concordância dele é com o mais próximo. Ó, legal, hein? Lá já era o contrário. Se esse adjetivo, que é o adjunto, que tá grudadinho, vai pra depois, aí ele vê esse primeiro
e ver esse segundo. Vamos fazer um efeito especial aqui. Ó, e ver esse segundo aqui. Agora que ele viu os dois, então ele pode concordar ou com o mais próximo, ó, a vermelhinha, ou com os dois. Ele já viu os dois mesmo. Adjunto, junto, não se separa. Agora, esse adjunto, junto. Se ele tá antes, então ele não passeou. Então ele não viu quem tá depois. Então, olha só, ele só vai concordar com o mais próximo, que é o carro que acabou de cair no chão. Mas espera aí que eu vou pegar. Pronto. Ok? Já decoramos então a regrinha, galera. Olha lá. Adjetivo anteposto a mais de um substantivo. Se a função sintática dele for adjunta de nominal, ele concorda só com o mais próximo. Onde é que tá isso, Rafaela? Aqui, ó. Mentira, não tá aqui não. Dananana. Tá aqui sim. Desculpa. Tá aqui sim. Ó, compramos cheirosas ervas e cravos. Olha só, pessoal. Eu tenho o verbo aqui, certo? O adjunto, ele tá junto. O meu adjetivo é esse aqui, ó. Cheirosas. Adjetivo. Aí eu tenho um substantivo e um outro substantivo. Olha onde está o verbo. Tá vendo que não tem nada separando o adjetivo dos substantivos? Igualzinho o nosso desenho aqui das canetas com o apagador. Sendo assim, concorda que esse adjetivo só tá vendo esse substantivo mais próximo? Concorda. Então qual é a única possibilidade de concordância? Com o mais próximo. Se o mais próximo é feminino plural, o adjetivo será feminino plural. Mel na chupeta. Olha aí. Única possibilidade. Anota aí, querido, para você não se confundir. Única possibilidade. Qual é talvez a sua dificuldade seja saber a função sintática. Por isso que eu comecei o curso com aquele monte de aula de função sintática, porque sem aquela base não dá pra gente caminhar. Tudo bem? Vamos lá, galera. Essa é a única possibilidade. Agora, nós estamos trocando. Não sei se você percebeu, mas nós estamos trocando em relação ao slide anterior. Agora, o predicativo, se ele vier antes. Lembra que o predicativo, eu falei pra você, é o adjetivo que separa-se do termo. Então, olha só. Se você ainda tá na dúvida, coloca aí o adjunto adnominal, não se separa. E o predicativo separa-se do termo a que se refere. Só que aqui, ó, eu já coloquei o exemplo do jeito mais complicado, que é para você ficar bom mesmo. Separa-se do termo a que se refere. Ele separa-se do termo a que se refere, espero que você esteja com isso na sua memória, ou por um verbo, ou por uma vírgula. Só que isso não é obrigatório. Às vezes o verbo pode estar em elipse. Esta é a questão. E se o verbo estiver em elipse, não é apenas uma análise visual que vai dizer para você se isso é predicativo ou não. Até porque se o verbo estiver em elipse e escondido, ele não vai aparecer. E aí você, ao olhar, vai achar que isso aqui é um adjunto, já que isso aqui está junto do termo, ao termo. Cuidado, olha só. Satisfatório é adjetivo. Pesquisa é substantivo. Estudo também é substantivo. Se você só olhar pra cá e falar, o adjetivo tá pertinho, não tem nada separando, você pode errar. Mas você fez isso no anterior. Fiz isso no anterior? E vou fazer agora, tirando a prova real, no anterior, pra você ver como dá certo. Tá? Vamos lá. O que você faz quando a situação é essa? Você vai passar para a voz passiva. Aquela voz verbal que a gente estudou. E você vai fazer essa passagem apenas mentalmente. Porque mentalmente, se isso for um predicativo, automaticamente ele vai se separar do termo a que se refere. Por um verbo. O verbo vai aparecer. Rafaela, por que aqui então ele não se separa? Porque ele está anteposto. Então, já por estar na ordem indireta, ele já quebrou a lógica da separação que o predicativo exige. Portanto, vamos analisar. Se eu tenho, qual é o teu raciocínio de concurseiro? Se você vir na sua prova um adjetivo que venha antes, desconfie. Desconfie e sempre passe para a voz passiva. Olha como dá certo. No primeiro exemplo, compramos cheirosas ervas e cravos. Vou passar isso aqui para a voz passiva. Olha como é que fica. Ervas e cravos cheirosos foram comprados por nós. Tá vendo que o cheiro, no caso cheirosos, ou ainda que fosse os cheirosos, não se separou desses dois sintagmas, desses dois núcleos aqui. Portanto, ele é adjunto adnominal mesmo. Agora, no segundo exemplo, julgo satisfatórios a pesquisa e o estudo. Se o adjetivo aparecer antes dos substantivos, eu não vou confiar. Eu vou passar isso aqui para a voz passiva, que vai ficar da seguinte maneira. A pesquisa e o estudo, olha lá, galera,
foram julgados, acabou, satisfatório. Você tá vendo que o foram julgados está separando a pesquisa e o estudo do adjetivo que os caracteriza, que é o adjetivo satisfatórios? Portanto, ele é um predicativo. Ainda que esse verbo venha em elipse. Essa separação, na verdade, né? Vem em elipse. Então, é aqui que a gente tem que ter o cuidado. Na verdade, o cuidado tem que ser assim, né? Tem que ser aqui. Toda vez que o adjetivo for anteposto, lembra? Se o adjetivo for anteposto, pensa assim, ó. Antes de marcar, eu vou passar para a voz passiva, tá? Pensa assim. Se o adjetivo for posposto, não. Porque aí já o verbo vai aparecer lá. Mas se o adjetivo for anteposto, essa bagunça aqui pode esconder um verbo. Então, para você não correr o risco de achar que isso é um adjunto, tem que passar. Lembra assim, o adjetivo vem anteposto, então, antes de marcar para a voz passiva, eu vou passar. Ok? Não vou confiar. Beleza, galera? E o terceiro exemplo, mesma coisa, né? Julgo satisfatório a pesquisa e o estudo. Então, a pesquisa e o estudo foram julgados satisfatórios por mim. Portanto, meus queridos, agora, o que eu identifiquei com isso? Eu identifiquei a função sintática da palavra satisfatórios, que é predicativo. Mesmo sem ter visualmente um verbo ou uma vírgula aqui, porque às vezes a vírgula é facultativa. Então, pessoal, tá aqui, ó. Isso é predicativo. Sendo predicativo, aí ele tem duas possibilidades. Nós estamos trocando o raciocínio que nós aplicamos ao slide anterior. No slide anterior, quando ele é predicativo, ele só tem uma possibilidade: concordar com todos. Agora, lá, se ele é adjunto, ele tem duas possibilidades: concordar com todos ou concordar com o mais próximo. Aqui é o contrário. Se ele é predicativo, ele tem duas possibilidades: concordar com o mais próximo, aqui ó, julgo satisfatória a pesquisa, ou ir para o plural no gênero predominante. Até errei aqui. Pesquisa é menininha. Estuda que é masculino. Aí vai então para o masculino no plural, olha lá, ó. Julgo satisfatórios a pesquisa e o estudo. Tudo bem? Duas regrinhas de concordância nominal extremamente importantes. Dê muita atenção a essa aula. Muita atenção, porque você tem que perceber duas coisas. Primeiro, se o adjetivo vem antes ou depois. Se ele vier depois, precisa passar para a voz passiva? Não. Se o adjetivo vier antes, não vou confiar. Antes de marcar, para a voz passiva, eu vou passar. Pensem nisso. E é claro que você tem que saber direitinho qual é a diferença entre o adjunto adnominal e o predicativo para você conseguir identificar essa regrinha aqui. Tudo bem? Vamos agora fazer uma pausa. E no nosso próximo vídeo a gente continua com mais regrinhas de concordância nominal. Até já. Parte 1. Ou talvez eu coloque regras 1 e 2, né?
Olá, queridos. Agora continuando. Tá de sacanagem, né, Rafael? Olá, meus queridos. Continuando a concordância nominal, vamos para a terceira regrinha? Dá uma olhada nessas palavras. Alerta, menos e pseudo. Essas palavras são advérbios. E eu tenho certeza que a essa altura do campeonato já tem na sua cabecinha que os advérbios pertencem a uma classe morfológica que é invariável. Revisão. Qual é o único advérbio que é variável? O advérbio todo. O advérbio todo vai para o feminino e vai para o plural. Mais uma revisão? Advérbio. Advérbio é satélite que se refere a quem? Satélite de um verbo, satélite de um advérbio ou satélite de um adjetivo. Ok? Então essas três palavrinhas, alerta, menos e pseudo, são advérbios. Se são advérbios, são sempre invariáveis. São sempre invariáveis. Então não tenho pseudos, seja lá o que for. Não tem estávamos alertas. Não tem. Tá? E menos, então, por favor, né? Para com essa afronta a nossa língua portuguesa de falar menos, gente. Essa palavra não existe. Por favor, tá? Não tem menos, não tem seja, não tem essas coisas, não. Então, alerta, menos e pseudo são advérbios, são invariáveis. Além deles, a palavra monstro. Ah, professora, mas a palavra monstro não é advérbio. Eu sei que não. A palavra monstro é substantivo, dá nome a um ser. Beleza. Monstro vai também ser invariável quando for usada como adjetivo. Aí é diferente. Quando é que essa palavra monstro poderia ser usada como adjetivo? Simples, galera. Basta ela caracterizar um nome. Qualquer palavra que caracterize um nome não é um adjetivo? Por que isso não vai acontecer com a palavra monstro? Vai acontecer. Então lembra disso, tá? Nossa terceira regrinha. Alerta, pseudo e menos. São sempre invariáveis, não são advérbios, não vão variar. Ok? E a palavra monstro, quando for usada como adjetivo, também não vai variar, ok? Pseudo, alerta e menos são sempre invariáveis. Se eles mudarem em alguma frase, não serão confiáveis. Vamos lá. Tenho menos fãs na TV que no teatro. Por precaução, vivemos alerta. Os pseudo-meninos não se entendiam. Assistimos a comícios monstro na Alemanha. É bom esse slide porque, por mais que nós tenhamos palavras no plural, em gênero diferente, pseudo, alerta e menos são sempre invariáveis e vem junto a esta regrinha a palavra monstro quando for usada como adjetivo. Então tenho menos fãs, não é menos fãs, invariável. Invariável não significa que ele venha no singular, né, galera? Uma vez me perguntaram isso. Pô, professora, mas falou que o menos é invariável. Eu falei, ok, mas ele tá no plural. Eu falei, não, o menos não é o plural de menos. Tá tudo bem? Não tem o menos. Então, a palavra é menos, e é invariável no sentido do gênero, então não tem o menos, a minha preocupação é o menos, né? Ah, tem menos gente hoje, né, no teatro. Nossa senhora, que feiura total. Não pode fazer isso, gente, por favor. Então, tenho menos fãs, então isso aqui tá no feminino, não importa, isso aqui é invariável. Por precaução, vivemos alerta. Vamos colocar um asterisco nesse aqui? Mas assim, despenca, né? Tudo quanto é prova, parece que a criatividade dos examinadores terminou. Porque tudo quanto é prova, coloca a tal da palavrinha alerta como questão, ok? Pseudo também, não tem pseuda, pessoa, pseuda, e também não tem pseudos, né? Os pseudos políticos também não existe a possibilidade, não. Pelo amor do que você acredita aí, não viaja. Ah lá, os pseudo-meninos, tá no plural, não tem problema. Os pseudo-meninos não se entendiam. Detalhe para o hífen, que vai fazer a composição de um vocábulo apenas. E assistimos a comícios monstro na Alemanha. Mas comícios está no plural, não tem problema. Se a palavrinha monstro vier usada como adjetivo, ela também vai ser invariável, ok? Então essa é a nossa regrinha número 3. Vamos agora para a regrinha número 4. Interessante também. Bastante, muito, meio e mesmo. Bastante, muito, meio e mesmo. Na verdade, aqui poderia colocar também caro, barato, pouco. Então, essas palavras, na verdade, são exemplos, mas não são todas as palavras que obedecem a esta mesma regra. Qual é a regra? A regra é a seguinte, pessoal. Algumas palavras em língua portuguesa, elas podem se comportar como advérbios ou elas podem se comportar como adjetivos, como pronomes. E tudo que a gente viu para essas classes morfológicas no início do nosso curso vale agora. No início a gente falou para vocês que o advérbio é uma classe que não varia. Portanto, se eu tenho a palavra bastante funcionando como advérbio, ela não vai variar.
Isso vale para o muito, isso vale para o menos, isso vale para o mesmo. Isso vale para o caro, isso vale para o barato. Se você quiser acrescentar, bastante, muito, meio, mesmo, caro e barato, pelo menos, né? Tem outras também, tá? Mas isso aqui já dá uma boa clareada aí na sua cabecinha. Bastante, muito, meio, mesmo, caro, barato. Eu costumo dizer, brincar em sala, que são palavrinhas de dupla personalidade, né? Ora elas podem ser advérbios, ora elas podem ser classes variáveis. Eu coloquei classes variáveis porque depende. O bastante, por exemplo, ele pode ser advérbio ou pronome. O muito também pode ser advérbio ou pronome. O meio já pode ser advérbio ou adjetivo. O mesmo pode ser advérbio ou pronome. O caro pode ser advérbio ou adjetivo. E o barato pode ser advérbio ou adjetivo. Então eu não vou dizer que eles podem ser só advérbios ou adjetivos. Não. Se eles forem advérbios, eles serão invariáveis porque a classe dos advérbios é invariável. Mas se eles forem pronomes ou adjetivos, aí como essas classes, pronomes e adjetivos são classes variáveis, então da mesma forma eles serão variáveis, ok? Esse é o raciocínio. Rafaela, como é que eu vou fazer para identificar se dentro de uma sentença essas palavras serão variáveis ou não? Olha, o raciocínio é óbvio. Basta, meu querido, você flexionar a frase. Você pode flexionar a frase ou para o feminino ou para o plural. Porque se essa palavra for advérbio, no plural ou no feminino, ela não vai variar. Mas se essa palavra tiver no sentido de um pronome ou um adjetivo, então, no plural ou no feminino, essa palavra sofrerá algum tipo de flexão. E aí você tira a sua dúvida em relação a isso. Portanto, todos pareciam bastante felizes. Apareceu lá o bastante, ó, bastante ou muito, né? Apareceu o bastante. Ó, tô em dúvida. Tô bem em dúvida porque eu não sei se essa palavra vai ficar no feminino, se essa palavra vai... Feminino não, perdão. Se essa palavra vai ficar no singular ou no plural. Porque não tem o feminino de bastante, né, gente? Não tem o bastanta, por favor. Então, pessoal, quando eu digo todos pareciam, tananã, felizes, eu tenho que pensar assim. Se essa palavra puder ir para o plural na frase no plural, então é porque ela não é advérbio, ela é pronome. E uma coisa que ajuda muito no caso do bastante, já que ele é de funcionamento idêntico ao do muito, funciona bastante a gente trocar a palavra bastante por muito. Por que isso, Rafaela? Queridos, porque a palavra muito é de um uso mais comum nosso. Nós temos um domínio maior sobre essa palavra. Por exemplo, quando eu digo tenho, tananã, problema, se eu pedir para você completar com a palavra muito, eu acredito que nenhum de vocês vai falar tenho muito problemas. No plural, né? Tenho muito problemas? Não vai falar. Vocês falarão tenho muitos problemas. Então esse muito foi flexionado. Flexionou-se para o plural. Ora, se ele flexionou-se, ele é uma classe variável. Que tipo de classe ele é neste momento? Pronome indefinido, galera. Pronome indefinido. O sentido dele é muito parecido com o do advérbio indefinido. A única diferença é que o advérbio não varia, o pronome varia e a relação. Se é pronome, ele é núcleo de substantivo, então ele está enfatizando aquele substantivo. Agora, se é advérbio, ele é núcleo de verbo, ou de advérbio, ou de outro adjetivo. Então, ele vai enfatizar o verbo, o adjetivo ou o advérbio. Essa é a diferença. Então, fica essa dica. No lugar do bastante, troque por muito. Troque por muito, porque a palavra muito, ela é do nosso domínio maior. Ela é do nosso domínio maior. Sendo assim, meus queridos, todos pareciam, no bastante você pode até ficar em dúvida, mas no muito você não fica, não. Você não fala todos pareciam muitos felizes, você fala todos pareciam muito felizes. Então, se no muito fica no singular, o bastante, como é de funcionamento idêntico ao funcionamento do muito, o bastante vai ficar no singular também. Tudo bem? Tranquilo, né? Tranquilo. E assim a gente vai, ó. Façam, agora que já mudou. Tô em dúvida entre o bastante e o muito. Então, já que o funcionamento dos dois é idêntico, o que que eu vou fazer? Vou onde eu domino, né? Vou usar aqui a palavra muitos, porque é a palavra que eu domino. Muitos ou muito, enfim. Essa eu domino. Então, façam muito exercícios. Aí já sou esquisito aqui, né? Façam muitos exercícios. Essa quantificação aí. Não exata, uma quantificação indefinida, mais uma quantificação. Façam muitos exercícios, ok? Então, se está flexionado, é porque está funcionando como pronome, perdão. E aí, se no muitos foi para o plural, lembra? O bastante tem funcionamento idêntico, então também vai para o plural.
E é assim que a gente vai levando. Façam bastantes exercícios, façam muitos exercícios. Uma consideração especial ao bastante, que ele pode variar. Isso serve, inclusive, para a sua redação. Porque na sua redação, se você não concordar o bastante com uma palavra que ele se refere, se for o caso da concordância, ou seja, se você estiver utilizando essa palavra enquanto pronome, vai perder ponto na sua redação. E uma redação bem feita pode te colocar muito à frente dos outros candidatos. Porque as redações hoje em dia não estão valendo mais meros 4, 5 pontos, não. As redações estão valendo bem mais hoje. Ela está meio confusa, como eu falei para vocês, estou em dúvida. Então, o que eu faço? Aqui não me resta dúvida, na verdade. Por quê? Porque já está tudo no feminino. Então, ó, tem que pensar no seguinte. A palavrinha meio, ela vai ter duas possibilidades. Se ela significar advérbio, se ela for um advérbio, perdão, melhor dizendo, se ela for um advérbio, ela, pessoal, não vai variar. E qual vai ser o significado dela, Rafaela? Anote aí, ó. O meio como advérbio, a semântica dele, o que ele significa, é um pouco. É um advérbio de intensidade, sabia? Pode parecer esquisito para você, né, ouvir intensidade, porque você vai pensar, poxa, mas não está intensificando. Claro que está. Não está intensificando para maior, está intensificando para melhor. Um pouco, tá? Está intensificando sim, só que a intensificação ela é pequena. Eu posso intensificar para um grau elevado ou para um grau baixo. É o que acontece ali. Eu estou um pouco confusa. Esse é o valor semântico de meio. Observe que não existe, nesse caso, pessoal, não existe a possibilidade da variação. O meio só vai variar, galera, se ele significar metade. Aí ele está caracterizando, né, essa quantidade do substantivo. É o que acontece neste exemplo. Ela tomou meia taça de vinho. Aí aqui não é, ela tomou um pouco taça de vinho. Aqui funciona como adjetivo. E ela, o que é? E o significado dela é metade. Então lembre-se dessa semântica, tá? Se for advérbio, é um pouco. E se for adjetivo, será metade. Aí vai variar. Então, ela tomou meia taça de vinho. Metade da taça. Metade da taça, ok? Ela faz mesmo muitas promessas. Olha lá, galera. Ela faz mesmo muitas promessas. Aqui o mesmo, vamos ver se ele pode variar? Aqui já está dizendo que não, porque se a frase está no feminino, se essa classe fosse variável nesse momento, essa palavra também já estaria no feminino. Então aqui eu tenho o caso em que o mesmo não varia. O que ele é, Rafaela? Quando ele não varia, ele é advérbio. Qual é a semântica dele quando ele não varia? Realmente, tá? Um advérbio de afirmação aí. Realmente, ela faz mesmo muitas promessas. E na frase de baixo, queridos, nós temos aqui, ó, elas mesmas confeccionaram o vestido. A frase já está no feminino, aí fica fácil de ver. Se a frase já está no feminino e a palavra também cabe, né, sendo flexionada no feminino, então é óbvio que ela é uma classe variável. No caso do mesmas, que tipo de classe variável ele é? Agora, pronome. Pronome demonstrativo, tá? Volta lá na nossa aula de pronome demonstrativo para você ver. Pronome demonstrativo, tá? Elas mesmas confeccionaram o vestido. Então aqui o muito, galerinha, quando ele varia, ele é pronome, só que não é demonstrativo não, tá legal? Vamos anotar aí, ó. Ele é um pronome indefinido. Indefinido. Indefine a quantidade. Até intensifica, né? Quando fala, façam muitos exercícios. Mas esse muitos aí funciona como um pronome indefinido. Tá? A mesma coisa no caro e a mesma coisa no barato. Quer ver? Se eu digo assim pra você, ó. Comprei. Não, desculpa. Comprou a revista e pagou
Na verdade, não tem diferença. Nesse caso, comprei. Comprou a revista e pagou, olha aqui, ó, caro ou cara. Pagou caro. Por que, meninos e meninas? Porque esse caro está funcionando como advérbio. Tanto é que, olha aqui, ele é satélite do verbo pagou. Advérbio é satélite de verbo, de advérbio ou de adjetivo. Quando é que ele seria adjetivo, Rafaela? Nesse caso, ó. Será que vai caber aqui? Eu vou escrever aqui em cima, pessoal, mas aí você escreve no seu embaixo, só para não ficar ruim para você visualizar, tá? Se a frase fosse essa, olha, a revista estava agora, galera, olha aqui, ó, um adjetivo funcionando como predicativo, um só, estava cara. Agora, olha aqui, ó, o cara não tá no estava, o cara tá caracterizando a revista. Então, ele é adjetivo, por isso que vai variar, ó. Revista no feminino, adjetivo cara também no feminino. Beleza? Isso aí. E assim a gente vai levando. Vamos ver mais uma regrinha aqui que dá tempo. Olha. Olha lá. Que bonito. Quinta regrinha, galera. Dá uma olhada nessas três palavrinhas aí. Só, sós e a sós. Vamos lá. Também podem ser... Se você entender essa lógica de que se for advérbio não vai variar, se for uma classe variável, o que vale dizer que são os pronomes, que são os adjetivos, estas classes vão variar. Então tá aí, ó, na nossa primeira linha, se o só tiver, né, o significado de sozinho, aí é porque ele é adjetivo. E o adjetivo é variável, não é, gente? Então acabou. Esse é o valor semântico do só quando ele for adjetivo. Se o só tiver o valor semântico de somente, aí ele é advérbio. E o advérbio é invariável, né, galera? E o a sós, Rafaela? O a sós, pessoal, é uma locução adverbial. Vamos relembrar? O que é a locução que eu te falei lá no início? Locução é o conjunto de mais de uma palavra, não necessariamente duas, eu posso ter 3, 4, tá? Então é o conjunto de mais de uma palavra que exerce o papel morfológico, é o conjunto de mais de uma palavra que exerce o papel morfológico de alguma classe gramatical. Tudo bem? Pronto, isso aqui é que é locução. Isso é locução. Aí do que ela vai ser, Rafaela? Ué, ela vai ser desta classe gramatical aqui, ó, que ela tá exercendo o papel morfológico. Se isso aqui, ó, tá caracterizando um verbo, tá circunstanciando, melhor dizendo, um verbo, então é o papel do advérbio. Se isso aí tá caracterizando um nome, então é um papel de adjetivo. Aí vai ter a locução adjetiva, como vocês conhecem várias. Se isso aí tá ligando dois termos, então ele vai ter um valor de preposição. E aí nós teremos a locução prepositiva. Em suma, podemos ter locução de tudo quanto é classe, galera. Basta que esse conjunto de palavras, 2, 3, 4, não importa, esse conjunto de palavras tem que funcionar de maneira unida, e essas palavras unidas exercem o papel de determinada classe morfológica. Isso aqui é locução. Adjetiva, adverbial, prepositiva, verbal, e assim a gente vai levando. Vamos lá, galera. Então, analisando os exemplos agora, olha lá. Mesmo na multidão, eles vivem... Ali não tem o sentido de sozinhos, gente. Não é eles vivem somente, né? Eles vivem sozinhos. E aí, se é sozinho o sentido, tá com papel de adjetivo. E se é adjetivo, vai variar. O eles não tá no plural? Tá no plural. Então o sós vai para o plural. Lembrando, por favor, que não tem o feminino, né? Pelo amor do que você acredita, não tem assaz, não tem seja lá o que for. Então o sós é sempre masculino. A única possível variação dele vai ser mesmo de número, singular ou plural, tá? Então nesse caso aqui, eles vivem sozinhos. O importante é o significado, porque aí o CS vai perguntar para você se trocando a palavra, é possível trocar a palavra, por exemplo, é possível trocar a palavra sozinhos por só, sem fazer alteração ou sem fazer correção no segmento. Mentira, tem que fazer uma correção, porque aí tem que ir para o plural. Por exemplo, né? Vamos lá.
Ela estava só tentando a sorte. Olha lá, nada demais. Ela estava somente tentando a sorte. Observe o satélite, galera. Olha aqui o sós. Se isso aqui é adjetivo, ele não tem que caracterizar um nome. Aqui, ó, tá caracterizando o pronome, que tá exatamente no lugar do substantivo. Tá? Então, adjetivo, ó, variável. A ideia, né, com quem ele se relaciona, que é o que mais cai na sua prova. Relação de coesão textual. Quem são os referentes dos pronomes? Quem são os referentes dos termos? Então, é essa base, quem se relaciona com quem, que eu venho batendo na tecla desde o início das nossas aulas pra você. Eu ainda tinha cabelo grande naquela época, olha lá. Ele estava só tentando a sorte, então ele estava somente tentando a sorte. Tá na dúvida? O que você vai fazer? Você vai flexionar a frase. Flexiona a frase para o plural. Vê se dá. Eles estavam somentes tentando a sorte. Você não vai falar assim. Portanto, queridos, significa que o só tem o valor de somente e é um advérbio. Desse modo, ele não vai variar. Ele estava só tentando a sorte. Não vai variar. Rafaela, como é que eu vou fazer essa flexão? Já te falei. Nesse caso aqui, ó, jogando para o plural, nós conseguimos. Porque essa palavra não tem feminino. Então, esse só. E aí, atenção, olha o satélite. Olha com quem que ele se relaciona. Olha que bacana. Ele se relaciona com quem, galera? Aqui, ó, tentando. Na verdade, ele tá no meio da locução, né? Ela estava tentando, ela só estava tentando a sorte, tá? Então, ele tá no meio aqui dessa locuçãozinha verbal aqui. Tudo bem? Portanto, vamos lá, o só. Advérbio. Invariável. Se advérbio é invariável, se adjetivo é variável. Quero uma conversa a sós contigo. Aí temos aqui o uso da locução adverbial. E se é adverbial, é invariável, né, galera? Se é adverbial, é invariável. Então, a locução é a sós. Mesmo que, por isso que eu gosto de colocar esses exemplos, mesmo que o núcleo aqui, ó, eu quero, né, só uma pessoa, eu quero uma conversa, mas já que a locução é adverbial, então a locução adverbial fica invariável. Eu quero uma conversa a sós contigo, ok? Essa é a regra número 5. Vamos fechar com a número 6 esse nosso vídeo? Dá uma olhada nessas palavras, pessoal, elas caem bastante, ó. Anexo, incluso, apenso, separado. Se forem adjetivos, adivinha? Serão variáveis, galera. Serão variáveis. E se forem locuções adverbiais, olha pra cá. Poxa, é o nosso raciocínio. Locução adverbial vai variar? Não vai variar. Agora, para ser locução, tem que ser mais de uma palavra. Então, estas palavrinhas aqui, elas vão se transformar em uma locução. Aqui, ó, em anexo, em incluso, em apenso, em separado. Simples assim, meus queridos. Essa é uma aula importantíssima, não somente para a sua prova objetiva, mas talvez principalmente para a sua prova discursiva. Principalmente para a sua prova discursiva. Temos que fazer uma boa redação com o domínio disso aqui, porque são expressões usadas, sem dúvida alguma, no nosso dia a dia. Vamos acompanhar os exemplos, então. Olha lá, ó, remeteu às folhas, tá? Remeteu às folhas. Então, queridos, como é que eu vou saber que isso aqui é adjetivo? Olha, em geral, eles são adjetivos, tá? Eles nascem como adjetivos. Eles nascem como adjetivos. Essas palavras, ó, anexo, incluso, apenso e separado, elas são adjetivos. A natureza delas é ser adjetivo. Porém, para que elas se tornem uma classe invariável, necessariamente elas têm que fazer parte de uma locução adverbial. Basta você olhar. Se tiver o em aqui, em anexo, em incluso, em apenso, em separado, é uma locução. Se é locução, vai ser locução adverbial e, portanto, invariável. Então, galerinha, como aqui eu não tenho essa possibilidade, vou concordar, então, com o núcleo a que se refere. Qual é o núcleo a que o adjetivo se refere? Aqui, ó, é o substantivo. E o substantivo está no feminino plural. Então, todas essas palavras vão aparecer no feminino plural. Olha aqui, ó, remeteu, anexas as folhas, remeteu, inclusas as folhas, remeteu, apensas as folhas e remeteu, separadas as folhas. Tudo concordando aqui, ó, com o meu núcleo. Essa é a ideia da concordância nominal. Eu tenho um satélite que concorda sempre com o núcleo. Esta é a ideia. Agora, se eu formo a locução, ó, mais de uma palavra, em anexo, em apenso, em separado, aí isso não vai variar nunca. Não vai variar, não vai para o feminino, não vai para o plural, ok?
Portanto, seguem, escolhi a expressão em anexo, então seguem em anexo as folhas do relatório. Eu não tenho dúvida alguma de que você, após tomar posse, vai utilizar estas expressões. Portanto, para a sua vida já serviu esse momento da aula, ok? Seguem em anexo as folhas do relatório. Não concordo essa locução com esse feminino, não tem o menor sentido. Eu feriria a regra porque isso é um advérbio. Seguem em apenso as folhas do relatório ou seguem em separado as folhas do relatório. E assim a gente vai finalizando esse bloco e no próximo mais 4 regrinhas de concordância nominal. Não são muitas não, fica tranquilo. Um abraço.